Oi, gente, está chegando mais uma edição de O Gol nas Américas, aqui pelo canal de YouTube de ogol.com.br. No programa de hoje, a gente volta para o clima de Libertadores e Sul-Americana, afinal de contas, semana de quartas de final, início dos mata-matas. Vamos trazer também a história do homem que criou um dos hinos mais bonitos do futebol brasileiro, Lupicínio Rodrigues, o autor do hino do Grêmio. No quadro Memória, Percy Rojas, um dos grandes nomes do futebol peruano, comemora 76 anos. E ainda, o Radar o Gol mostra a você um lateral esquerdo que vem dando o que falar na Argentina, jogando pelo União Santa Fé. Tudo isso a partir de agora em O Gol nas Américas. As quartas de final da Libertadores começam nesta terça, 16 de setembro, com o confronto argentino. 7 da noite no estádio José Amalfitani tem Vélez Sarsfield, campeão da Libertadores em 94, contra o Racing, campeão pela primeira e única vez em 1967. Esse é um confronto que tem muito equilíbrio ao longo da história. São 94 jogos com 30 vitórias do Vélez, 28 vitórias do Racing e o resultado mais comum é o empate. 36 empates entre eles. Então é um jogo muito difícil de cravar qualquer prognóstico. Já na quarta-feira, o jogo mais esperado das quartas de final vai rolar no Más Monumental de Buenos Aires com River Plate e Palmeiras. Na Libertadores, eles já se enfrentaram 4 vezes, 2 vitórias para cada lado, mas foram todos confrontos de mata-mata. E nos 2 mata-matas, quem passou foi o Palmeiras. E, curiosamente, 2 semifinais. Em 99, o Palmeiras perdeu fora de casa por 1-0, deu o troco jogando em São Paulo, ganhando por 3-0, acabou campeão. E o destino se repetiu em 2020, também na semifinal. O Palmeiras fez um jogo fabuloso em Buenos Aires, ganhando por 3-0 e passou muito aperto na volta jogando em casa, perdeu por 2-0, mas ficou com a vaga naquela ocasião. Na quinta, teremos 2 jogos pelas quartas de final da Libertadores. 7 da noite, em Quito, lá na altitude da capital equatoriana, o São Paulo visita a LDU. No retrospecto em competições da Conmebol, são 6 jogos, 3 vitórias para cada lado. O mandante sempre venceu até hoje. Na Libertadores, são 4 jogos, 2 vitórias para cada. Bom, na fase de grupos da Libertadores de 2004, São Paulo e LDU caíram juntos e também estiveram juntos nas quartas de final da Sul-Americana de 2023, quando a LDU eliminou o São Paulo nos pênaltis do Morumbis depois de uma vitória tricolor no tempo normal. E para concluir os jogos de ida das quartas da Libertadores, tem o Flamengo recebendo às 9h30 da noite no Maracanã, de quinta, 18 de setembro, o Estudiantes. É um confronto inédito na Libertadores, mas aconteceu muitas vezes pela extinta Supercopa da Libertadores. 8 partidas com 3 vitórias do Flamengo, 4 empates, apenas uma vitória do Estudiantes. O Flamengo eliminou o Estudiantes na primeira fase da Supercopa de 1988, na primeira fase da Supercopa de 1991 e também na segunda fase de 1992. O Estudiantes conseguiu tirar o Flamengo de uma competição da Conmebol, foi justamente na Supercopa de 1994. Esse é o panorama da Libertadores e agora a gente passa a falar dos jogos da Sul-Americana. Sula também chegando às quartas de final, primeiro jogo nesta terça, estádio La Fortaleza, 9h30 da noite, com o Fluminense visitando o Lanús. É um confronto inédito na história das competições da Conmebol. Lanús ganhou a Sul-Americana em 2013, derrotando a Ponte Preta, que fez uma campanha inesquecível. E o Flu, até hoje, mais longe que foi vice-campeão na temporada 2009, perdendo o título para uma rival histórica, a LDU. Lanús e Fluminense nunca se enfrentaram em competições da Conmebol e o retrospecto do Flu contra argentinos na Sul é muito equilibrado. 6 partidas, 1 vitória, 1 derrota, 4 empates. O Lanús contra brasileiros em mata-matas da Sul-Americana já cruzou 5 vezes bigodes com times daqui. Ele avançou em 3 oportunidades, incluindo
no título contra a Ponte Preta e foi eliminado 2 vezes. Retrospecto do Fluminense em mata-matas de Sul-Americana contra argentinos. Em 2006 ele eliminou o Banfield nas oitavas, mas caiu para outro argentino, o Gimnasia La Plata, nas quartas de final. Fora isso, 2 empates na Sula contra a União Santa Fé, fase de grupos de 2022. E o Flu não está sozinho, outro brazuca entra em campo, só que na quarta-feira é o Galo, que vai subir o morro para jogar lá em La Paz contra o Bolívar. A bola rola às 7 da noite, lá no Hernando Siles. Bolívar e Galo se enfrentaram 2 vezes na fase de grupos da Libertadores do ano 2000. Uma vitória para cada mandante, o Galo fez 1-0 em BH e tomou 4-0 em La Paz. Galo que nunca cruzou com times da Bolívia na Sula, e o Bolívar contra brasileiros na Sula, só 2 jogos e nenhuma vitória. 1 empate e 1 derrota na fase de grupos contra o Ceará em 2021. Quarta-feira tem Equador contra a Colômbia, Independiente del Valle contra Once Caldas. Eles nunca se enfrentaram em competições da Conmebol. O Once Caldas venceu o único mata-mata que fez contra equatorianos, foi em 2004, oitavas de final, ano em que foi o campeão, e tirou o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis. O Del Valle perdeu os 2 mata-matas que ele fez contra times da Colômbia. Na final da Libertadores de 2016, quando o título ficou com o Atlético Nacional de Medellín, e também nas oitavas da Libertadores de 2023, quando caiu para o Deportivo Pereira. E para concluir o que vem por aí na Sula nessas quartas de final, em Lima, quinta-feira, dia 18, 9h30 da noite, tem Aliança e Universidad de Chile. O Aliança nunca enfrentou times do Chile na Sula e Laú também jamais pegou peruanos na competição. Mas na Libertadores ele já tem uma história prévia. A Universidade de Chile eliminou o Aliança nas oitavas da Libertadores de 2010. Fez 1-0 fora de casa, empatou em casa 2-2. Eles também se enfrentaram na Libertadores de 1972, fase de grupos. E o curioso desse confronto é que os visitantes levaram a melhor nos 2 jogos. O Aliança fez 3-2 em Santiago, enquanto o Laú anotou 4-3 em Lima. 16 de setembro marca os 111 anos de nascimento de Lupicínio Rodrigues. Mas o que ele está fazendo aqui em O Gol nas Américas? Você que já conhece o bom e velho Lupe pelos clássicos do samba canção, foi ele o autor de Nervos de Aço, de Felicidade, mas ele está aqui porque também é o autor do hino do Grêmio, Até a Pé Nós Iremos. Composição dele, Lupicínio Rodrigues. O professor Rui Carlos Osterman, recentemente falecido no Rio Grande do Sul, grande nome da crônica esportiva gaúcha em todos os tempos, ele conta como surgiu esse hino. Segundo o Rui Carlos Osterman, o hino foi feito numa mesa do restaurante Copacabana, lá na Praça Garibaldi, em Porto Alegre, na época em que o Grêmio estava se preparando para comemorar os seus 50 anos de fundação. E a ligação do Lupicínio com o futebol vem desde guri, né? Ele jogava na meia-direita, segundo conta Rui Carlos Osterman, do time mirim do Externato de São Sebastião. E sabe quem que jogava com ele nessa mesma época? 2 ícones daquela época. O Silvio Pirillo, que foi um grande atacante, depois virou ídolo no Flamengo, e o Tesourinha, que entrou para a história como o primeiro jogador negro a vestir a camisa do Grêmio ali nos anos 50. E essa ligação do Lupe com o Grêmio foi até a morte. Quando ele faleceu, em 1974, pouquinho antes de completar 60 anos, o velório dele foi realizado no Salão Nobre do Estádio Olímpico, onde ele recebeu toda e qualquer honraria que um grande gremista histórico merecia receber. Lupicínio Rodrigues, 111 anos de nascimento e um nome que jamais se apagará na história tricolor, na história do Imortal. O Radar o Gol dá um pulinho na Argentina. Seu time está precisando de um lateral esquerdo? Tem uma dica para você. O nome dele é Mateo Del Blanco, é um lateral esquerdo, joga no União Santa Fé, tem só 21 anos de idade
e é um dos líderes de assistências do torneio Clausura na Argentina, com 4 passes para gols nas primeiras 7 rodadas da competição. É um lateral muito técnico, que gosta de vir pelo meio, construindo, né? E até por isso também pode ser utilizado nessa função, como meia, além de jogar pela lateral esquerda, que é a posição de origem dele. Ele tem drible curto, ele também tem a capacidade de finalizar de pé direito e tem só um ponto que precisa melhorar bastante, que é a questão da marcação. Ofensivamente, ele produz muito mais do que quando ele está sem a bola, onde ele não consegue ser tão eficiente como é quando está atacando. E neste 16 de setembro, uma grande figura do futebol peruano comemora 76 anos. Estou falando de Percy Rojas, um nome fundamental na história da Libertadores, e eu te explico por quê. Rojas, atacante, era conhecido como El Trucha, o Truta, justamente por ser escorregadio contra os zagueiros, como as trutas são na hora de serem pescadas. O Rojas se tornou um grande ídolo do Universitário de Lima, onde ele foi o grande responsável por levar o time à final da Libertadores de 72, o primeiro time do Peru a chegar a uma decisão continental. Infelizmente para o Universitário o título não veio, ficou com o Independiente, que anos mais tarde virou a casa do Percy Rojas. E foi lá, em 1975, fazendo gol na final inclusive, que ele ajudou o Independiente a ser campeão pela 4ª vez seguida da Libertadores, algo que jamais foi repetido por nenhum outro clube do nosso continente. Com isso, o Rojas se tornou o segundo jogador peruano a ganhar uma Libertadores. O primeiro tinha sido o Juan Roya, lá atrás, com a camisa do Peñarol. Na seleção peruana, o Percy Rojas brilhou também, foi campeão da Copa América de 1975. Jogou 2 Copas do Mundo com o Peru, 1978, 1982. E até hoje ele é lembrado por ser o 3º maior artilheiro da história do Universitário, marcando 119 gols, e é o jogador que mais gols fez com a camisa crema, como é chamado Universitário, em toda a história da Libertadores, com 16 gols marcados. Percy Rojas, um nome importantíssimo na história da Libertadores e do futebol sul-americano. Galera, por hoje é só, mas semana que vem eu volto trazendo para você todas as informações sobre os jogos de volta das quartas de final da Sul-Americana e, claro, também da Libertadores. Grande abraço, a gente se vê!